Bom, agora sim, entrei, vou mandar o link aqui no grupo do WhatsApp do cursinho e vou gravar a aula também e mandar para todos assistirem. Aqui. Daí eu vou pôr essa aula gravada no drive do cursinho, tá bom? Bom, eu acho que tem amigos no Face também acompanhando. E bom que já tem uma aula de filosofia. Bom, boa noite, gente. Meu nome é Heloísa Marques. Eu vou explicar um pouco sobre a aula 2 do cursinho para o vestibular, que é pela UFSCar. E a aula passada foi sobre o pré-Sócrates. E hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês a resposta das questões que eu deixei para vocês responderem e também falar um pouco desse período. Eu preciso saber se vocês estão me ouvindo. Porque daí eu já começo. Estão me ouvindo? Diga um oi aí, só para a gente se comunicar, para saber se vocês estão me ouvindo bem. Ok. Deixa eu perguntar aqui. Bom, tem pessoal curtindo aí. Bom, responderam que estão me ouvindo. Tá. Então, a aula passada de filosofia, eu falei um pouco sobre o pré-Sócrates. E o pré-Sócrates são aquele período que os filósofos, eles estudavam a filosofia através do conhecimento sobre a natureza. Então, eles procuravam, de forma racional, explicar a origem das coisas, tá ok? Só para vocês que estão acompanhando aqui entender um pouco sobre esse período, tá? E eu vou entrar aqui para responder as questões, e conforme eu vou respondendo as questões, já vou explicando um pouco sobre o período também, e tirando as dúvidas que aparecer, tá bom? Vamos lá. Muito obrigada, gente, pelo acompanhar aí. Bom, a primeira questão que fala no que eu coloquei para vocês responderem é o seguinte: agora que você já estudou sobre o período pré-socrático, explique com suas palavras o que os filósofos dessa época estudavam. Bom, eu já me adiantei e falei um pouco que eles tinham um olhar a respeito na natureza e eles buscavam entender a origem da vida através dos elementos. Então, alguns filósofos acreditavam no elemento fogo, que era a essência das coisas, outro água, outro acreditava que era o ar, e assim por diante. Então, eles tinham a natureza como base. Dando uma explicação também sobre esse período, Tales de Mileto, que é um filósofo importante na época, ele formou a escola jônica. E Tales, nessa escola, acreditava que o elemento era a água que formava as coisas. Então, aqui é um exemplo de um filósofo, que eu vou citar também no outro momento, que vinha a água como esse elemento que formava as coisas, que formava a árvore, que formava o ser humano, que formava todas as coisas que a gente hoje em dia acompanha no mundo. Bom, essa é uma resposta um pouco pessoal, então eu não considerei, né, que errada ou certa, só quis compreender um pouco mais se vocês entenderam o que estava no texto, tá ok?
Então, não teve uma certa e uma errada necessariamente. Então, se você colocou mais ou menos isso, então você acertou. Tá ok? Vamos para a segunda questão, que também vou citar depois os mais filósofos, eu até me adiantei também de novo sobre Tales de Mileto, mas a questão 2 é o seguinte: qual a importância do filósofo Tales de Mileto para o período pré-socrático? Então, Tales de Mileto, ele é chamado de Mileto porque na Grécia, o local que eles viviam, eles tinham aquele nome. Então a gente vê Tales de Mileto, a gente vê outros nomes que também acompanham Mileto. Deixa eu dar um exemplo aqui. Anaximandro de Mileto é um também que acompanha o Mileto. Não que eles são parentes, mas é por conta de morarem na mesma cidade. Tá? Então, Tales, ele formou a primeira escola filosófica. Então, ele já tinha um olhar meio filosófico, ele queria usar a razão e provar, através da razão, as coisas, do que as coisas eram formadas. Fugindo um pouco da Grécia Antiga, que eles tinham a mitologia como é, como a mitologia, os deuses que formou aquilo. Então eles queriam fugir um pouco disso e acabaram formando uma escola na qual buscava uma razão, buscava através da natureza mostrar do que as coisas são feitas. E a filosofia, ela era um mar de perguntas. Eles queriam saber o porquê aquilo existe, da onde aquilo vem. Então eles sempre se perguntavam e tentavam responder aquilo através de uma resposta racional. Não quer dizer que eles sempre conseguiram provar muitas coisas do que se perguntavam. Tanto que depois desse período vem Sócrates. E Sócrates, que é a aula que foi deixada hoje no Drive, vai explicar muitas coisas que às vezes a conclusão que a gente tem não é exatamente aquilo. Então, o Tales foi importante porque ele formou a primeira escola. Então, através disso, muitas outras coisas veio. Tá ok? A pergunta 3. Explique um pouco sobre as 4 escolas filosóficas da época e sobre os principais filósofos de cada escola. Bom, no slide que eu mandei para vocês, eu coloquei cada filósofo, e no final do slide tem os principais filósofos de cada escola. Então, a resposta dessa pergunta está no slide, mas respondendo para vocês. Então, falando de cada escola. Aqui tem a minha colinha aqui. Deixa eu ver se vocês têm alguma pergunta. Vamos ver. Se tiver alguma pergunta, pode escrever aqui, tá bom? Não se acanhe. Bom, falando um pouco de cada escola. Tem a escola jônica, que foi a formada por Tales de Mileto, na qual se pensava sobre a origem de tudo. Então, eles pensavam que tudo se formava por uma coisa em movimento. Então, eles pensavam que o mundo era algo em movimento. Então, estava mudando alguma coisa, então eles sempre estavam surgindo, desaparecendo, então tinha esse meio termo, esse movimento, né? Então eles pensavam desse jeito. E os principais filósofos da época era Tales de Mileto, como eu falei, que ele acreditava que a água era o elemento das coisas. Anaximandro de Mileto, ele acreditava que o elemento que formava as coisas era o... Bom, se eu traduzir errado, né, desconsidere, mas era o apeiron que fala. E que é aquilo que é ilimitado e possibilita a união e a separação dos elementos. O Anaximanes de Mileto, que acreditava que o elemento que formava as coisas era o ar. E o Heráclito, que acreditava que o elemento que formava as coisas era o fogo. Isso tudo na escola jônica. Agora, na escola itálica, que foi formada na Itália,
O principal filósofo foi Pitágoras. Pitágoras é bem conhecida na matemática. Tanto que existe o teorema de Pitágoras, que a gente aprende no ensino médio, que foi uma das teorias formada por esse filósofo. E para ele, as coisas que formavam a origem das coisas era através dos números. Então, ele acreditava que os números que formavam as coisas através de física mesmo, porque os filósofos eles viam a física como um ser para explicar alguma coisa, né? E também a outra escola que era da época era a escola eleática. Essa escola, o principal filósofo foi Xenofanes de Colófon e Parmênides de Eleia. Os dois, primeiro Charmenes, ele colocou a ideia que existia, o elemento que formava as coisas era um. Então, mas ele via esse um através de um meio religioso, que era um Deus que formava as coisas. E esse Deus era o Deus infinito, perfeito. E Parmênides, que ele foi como é que eu posso dizer? Foi um discípulo de Xenófanes. E ele trabalhou nessa ideia. Já na mesma escola, tinha, deixa eu ver, o Zenão, que está também apresentado no slide. E esse filósofo, ele falava que todo movimento é uma ilusão. Então, um acreditava na mesma escola. Um acreditava que existia um Deus que formava as coisas e outro falava que o movimento era uma ilusão. Então, eles tinham ideias diferentes na mesma escola também. E a última escola é a escola atomística. Essa escola tinha a ideia que são vários os elementos que formam as coisas. Então, um principal filósofo é o Leucipo de Mileto. E esse Leucipo de Mileto teve um discípulo que é o Demócrito. E eles trabalhavam na ideia que tudo é átomo. Então, as coisas são formadas por átomos. É uma coisa que a gente leva até hoje na ciência, essa ideia. Tá? Bom, indo para outra questão. Vamos ver. Alguma pergunta? Não apareceu nenhuma pergunta ainda. Aqui no WhatsApp. Tá ok. Ok. Vamos ver. Vai. Questão 4. A questão 4 é uma questão de alternativa. De assinale verdadeiro ou falso. Então, eu vou estar lendo para vocês. Isso estava também no slide, no texto que eu mandei para vocês. E tinha bastante informações que complementa essa ideia que eu apresentei para vocês. Então, a primeira alternativa era: nascido na cidade de Mileto, Tales de Mileto, tem o ano 624 a 546 a.C., acreditava que a água era o principal elemento, ou seja, era a essência de todas as coisas. Bom, essa alternativa é verdadeira. Como eu venho explicando anteriormente, Tales foi um filósofo que acreditava que o elemento que formava as coisas era a água. Tá? Segundo, Anaximenes de Mileto, 588 a.C. e 524 a.C., acreditava que assim como nossa alma, que é ar, nos mantém unidos, assim, um espírito e o ar mantêm unido também o mundo inteiro. Espírito e ar significam a mesma coisa. Para ele, o principal elemento que formava as coisas era o ar. Bom, essa alternativa está correta também. Então, ele também era um filósofo
que junto com na escola de Jônica, junto com Tales, ele viam a formação das coisas através do ar, também um elemento da natureza. Para Pitágoras de Samos, 570 a.C., 497 a.C., apaixonado pela natureza, acreditava que o principal elemento das coisas era o fogo. Bom, essa é uma pegadinha, né? Até porque existe o teorema de Pitágoras, ele é apaixonado pela matemática, então ele via os números através das coisas. Então essa alternativa está falsa. Tá? E depois, a formação de 5 escolas filosóficas contribuíram para os filósofos compreenderem e expor seus pensamentos. A escola jônica, a escola pitagórica, a escola eleática, a escola atomística e a escola de Mileto. Bom, essa questão é falsa. E também tem uma questão aqui, a escola pitagórica. Essa escola é a mesma escola que eu citei aqui, de nome Escola Itálica. Então, assim, os dois nomes estão corretos, mas a escola de Mileto não tem. A escola que Tales de Mileto ajudou a formar é a escola jônica. Ok? Daí aqui... Bom, aqui a gente deixou como a nota que vocês dariam à aula, alguma crítica, algumas sugestões. Se vocês quiserem dar alguma sugestão também falando do vídeo, né, que teve alguns contratempos aqui no começo do vídeo e na hora de iniciar o vídeo, mas a gente está aprendendo, a gente é meio leigo para essas lives ao vivo ainda. Mas espero que vocês tenham entendido as questões. Espero que vocês também que não fique com dúvidas. Qualquer dúvidas pode perguntar para mim através do WhatsApp, através do Facebook, de qualquer meio, do Google Classroom, do Drive, por onde que vocês quiserem, tá ok? Bom, estou aguardando aqui algumas perguntas. Ok. Aproveitando, então, esse momento para citar para vocês essa importância do pré-socrático para a gente entrar no período de Sócrates. Sócrates é uma aula que a gente vai ter na quarta-feira que vem para plantão de dúvidas. E é um período muito interessante, porque a gente tem Sócrates como principal filósofo, nome da filosofia. Então, eles têm várias frases, vários pensamentos que a gente traz até hoje. Lembrando que ele não deixou nada escrito, não deixou livro nenhum. Quem escreveu algumas coisas sobre Sócrates foram os seus discípulos e alguns sofistas, que vocês vão entender um pouco mais na aula de hoje, que foi enviado no Google Drive. Mas eu espero que vocês, assim, mergulhem nesse momento, porque essa ideia vai permanecer na filosofia o ano inteiro. Então, eu peço que vocês sempre, né, tanto nessa aula do pré-Sócrates, tanto a aula de Sócrates, pergunte, tire dúvidas, porque esse começo é uma base para as demais matérias, as demais aulas de filosofia, tá ok? Bom, era isso que eu queria falar para vocês, né? Eu espero que vocês também tenham visto os vídeos no YouTube que eu mandei como base para vocês entenderem um pouco mais esse período. E porque nossas aulas estão sendo EAD por conta do Covid 2019, mas nada impede de vocês estarem estudando, né? Estarem se preparando para o Enem. Tá? Está numa universidade assim que nem na UFSCar aqui de Lagoa do Sino, que super recomendo para todos, né? Graças a Deus, no meu último ano, né? Se Deus quiser, terminar meu último ano de biologia. Bom, galera, era isso. Eu agradeço vocês. Por mais, não importa o horário que vocês vão assistir esse vídeo, amanhã de manhã, à tarde, à noite, pessoal que está se acompanhando ao vivo. Eu espero que vocês tenham gostado, que
que eu tenha conseguido transmitir um pouco dessa ideia pré-socrática para vocês, responder as questões e qualquer dúvida estamos aí, tá? Bom, pessoal, boa noite. Até a próxima. Tchau. Vamos encerrar.